Legal. Bom, boa tarde, pessoal. Vamos lá então para a nossa aula de empreendedorismo, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Só um instante. Aqui. Bom, acho que já está aparecendo aí para vocês. Bom, então o que a gente vai falar hoje aí nessa nossa aula de empreendedorismo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as características do empreendedor, tá? Então a gente vai dar alguns exemplos dessas características, né? Ou habilidades, podem ser também, deixa eu fazer aqui, ou habilidades, né? Habilidades. Tá? Que são interessantes todo empreendedor ter. Ah, mas eu não tenho. E aí como é que eu faço? Se você não tem uma ou qualquer outra habilidade, né, que seja interessante para um determinado segmento, não há outro caminho senão buscar ela, né? Senão buscar uma literatura, um treinamento para que você possa se apropriar dessa habilidade, para que ajude você a desenvolver aí as suas atividades, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre o conceito de startup, né? Porque todo empreendedor ele sempre vai buscar desenvolver uma startup. Então, é bom a gente saber um pouquinho o que é, quais são os conceitos de uma startup, qual é o DNA dela, né? E também entender qual é a diferença, né? Entre uma empresa e uma startup, que muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, e não é. Tá ok? E vamos falar também de alguns exemplos de algumas startups que a gente pode encontrar facilmente e que provavelmente fazem parte aí do nosso dia a dia, tá? Então vamos falar um pouquinho então das características que são interessantes, né? Que são interessantes que todo empreendedor tenha, se aproprie dela, tá ok? Então, a gente pode falar, por exemplo, da interdisciplinaridade, né? Ou seja, dele ser da multidisciplinaridade. Então, um empreendedor, lógico que ele não vai entender tudo de tudo muito bem, né? Então, mas ele não pode ser alienado. Então, eu sou bom de programação? Ok, mas eu preciso entender um pouco de administração, porque a partir do momento que eu sou um empreendedor, questões relacionadas à administração serão inerentes à minha atividade, tá? Então, eu preciso ter essa visão de ser multidisciplinar. Não é porque eu não estudei contabilidade que eu não tenho que, pelo menos, ter noção, né? Como é que funciona a contabilidade, quais são os seus conceitos mais básicos, para que a gente possa ter uma desenvoltura nesse sentido. Evidentemente, quando você precisar de um serviço mais elaborado, de uma determinada área que você não domina, é evidente que você procure um profissional qualificado, né? Um escritório de advocacia, por exemplo, um escritório contábil, né? Precisa ser versátil também, tá? Então, ter essa facilidade de mudança de ideia, né? Eu estou olhando para a esquerda, mas eu também posso facilmente parar de olhar para cá e olhar para um outro caminho, para um outro produto, para um outro problema, tá? Uma outra oportunidade, né? Buscar, né, oportunidades e iniciativas. Então, é uma outra coisa também muito solicitada, ou pelo menos identificada nos empreendedores. Eles estão sempre buscando novas oportunidades e estão tendo essa iniciativa própria, né? Não tem que ninguém chegar lá e falar, olha, você já pensou nisso? Você já pensou naquilo, né? Uma outra coisa também que é característica de um empreendedor é correr alguns riscos, né? Lembrando que esses riscos, eles são sempre riscos calculados. São os riscos que eu conheço, quais são as suas consequências e quais são as suas consequências de se der certo
e quais são as consequências, os desdobramentos, se der certo, tá? É uma pessoa também que exige um nível de qualidade e eficiência alto, né? Então, os empreendedores, em sua maioria, eles estão sempre requerendo, estão sempre exigindo um nível, né, de qualidade nos produtos, nos serviços bem alta, que é um diferencial para o empreendedor, né? Persistência, né? E saber lidar com as metas. Então, eu preciso aprender a estabelecer metas e preciso saber como trilhar o caminho para chegar nessas metas, tá ok? Então, eu preciso estabelecer um ponto inicial e um ponto de partida e o resultado, a meta. E aí, no meio desse caminho, eu colocar checkpoints para que eu possa construir um caminho seguro para que eu possa conseguir chegar nesse resultado. Tá? Então, perceba que são coisas que basicamente todos nós temos. O que talvez falta é um pouco mais de aprimoramento em cada uma dessas habilidades aqui, tá? Bom, com relação ao empreendedorismo no Brasil, né, é uma coisa ainda não é tão novo assim, mas tem se falado bastante nos últimos anos da alavancagem econômica que o empreendedorismo pode trazer ao Brasil, né? Haja vista que existem instituições governamentais, empresários que apostam muito nessas iniciativas, né? Inclusive existe a questão do investimento financeiro que tem se tornado mais expressivo nos últimos anos. Aí a tendência é que isso fique mais expressivo ainda nos próximos anos, né? Então é muito interessante esse segmento. O próprio governo federal, ele informa que surgem, né, por ano no Brasil, por volta de 600 mil novos empreendimentos, né, resultando em mais de 1,5 milhão de microempreendedores, né. O fato é que muitas vezes essas empresas, elas acabam fechando, né, depois de 2 anos de abertas, né, de trabalho duro aí, muitas vezes esse fracasso ele está relacionado pela falta de planejamento, né? A falta de planejamento, às vezes o idealizador do empreendimento achou que teria um retorno do dinheiro investido em curto prazo, lembrando que para empresário, curto prazo é 2 anos, 5 anos, dependendo do tamanho da empresa, tá? Então, muitas vezes, um determinado negócio, ele vai ter o que a gente chama de um payback, né? O retorno do investimento, há mais que 8 meses. Depois de 8 meses que você vai conseguir ter, vamos dizer assim, um vislumbre inicial de quanto vai ser o retorno, tá? Por que isso? Porque esse período é o tempo que você vai levar, inclusive, de consolidação como empresário, né, como empreendedor, é o tempo de maturação também de um mercado consumidor ao qual você vai estar atuando. Então, dependendo do segmento que você está, 8 meses pode ser pouco, 1 ano pode ser pouco, de um segmento que você está trabalhando. Então, perceba que esses times, esse tempo, ele pode variar muito dependendo do tipo de negócio, tá? E aí cada negócio tem sua particularidade, que aí tem que conhecer muito bem o negócio e, consequentemente, que aonde vai ser o mercado que você vai atuar, tá? Então a gente pode elencar aqui, por exemplo, alguns exemplos de sucesso, né, de empreendedorismo. Tem aqui esse rapaz aqui, esse empresário chamado Flávio Augusto da Silva. Ele basicamente ele foi o idealizador de uma escola de inglês chamada WhatsApp, né, WhatsApp. E lá em 1995, ele pegou, né? Ele estava passando por ele tinha lá um descontentamento com o trabalho dele, tinha lá uma questão trabalhista que ele não estava muito contente, inclusive para o caminho que a sua vida profissional estava caminhando, né? Entre outros fatores. Mas o fato é que ele resolveu empreender e ele fez um negócio muito interessante que tem que ter muita coragem, né? Ele foi lá e pegou 20 mil reais emprestado do cheque especial da conta dele.
E aí, com esses 20 mil reais, ele montou essa escola, né? E foi tocando a escola, foi administrando. E o interessante é que depois de 20, quase 20 anos, né, em 2014, a antiga editora Abril, que agora, ai, fugiu o nome da empresa agora, a editora Abril, na época, comprou a WhatsApp dele, né, fechou a compra de 100% e pagou só 877 milhões. Então, perceba que para quem emprestou 20 mil do cheque especial e teve lá, depois de 20 anos, um retorno de 877 milhões, é quase que achou o pote de ouro no fim do arco-íris. Né? Não há investimento, né? Não há investimento no capital financeiro que traga isso. Somente um empreendimento tem o poder de trazer isso. E ele foi muito, vamos dizer assim, lógico que teve muito trabalho duro, ele deve ter se dedicado muito à atividade, mas perceba que o trabalho dele rendeu isso, tá? Depois aconteceu que ele comprou de novo, a editora Abril faliu, ele comprou, aí o legal é que depois de um tempo ele comprou a WhatsApp de novo, só que daí ele comprou por menos, ele comprou acho que por 600 ou milhões ou 500 milhões, uma coisa assim, ou seja, na contrapartida ele lucrou de novo, né, porque ele vendeu por um preço, depois comprou por um preço muito bem abaixo ainda do que já tinha vendido. Mas enfim, o fato é que empreendedor tem essas facetas, né? Ele correu um grande risco aqui, né? Quando ele emprestou, né? Ele tomou do cheque especial esse valor aqui, lembrando que o cheque especial no Brasil em 1995 a taxa de juros não era diferente de hoje, ela gerava lá, estava em torno dos 350 a 400% ao ano, né? Então perceba que é um negócio muito arriscado, ok? Assim como outros grandes idealizadores, empreendedores aí do que nós temos aí como de referência, né? Uma coisa legal, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Espera aí. Acho que tem, não vai conseguir, não vai dar. Não vai dar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. História. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Não vai dar. Outra hora eu penso nisso. Ia mostrar, tentar entrar na bolsa de valores para pegar a história de algumas empresas, né? E é muito legal porque quando a gente começa a olhar essas empresas, a gente percebe que são coisas interessantes, né? Como é que elas vieram, como é que elas foram fundadas, como é que elas chegaram no nível que elas estão hoje, né? Então, é muito interessante porque a gente acha que precisa ter uma ideia, vamos dizer assim, gigante, né? Precisa ter uma ideia muito desafiadora, mas não. Às vezes, quanto mais simples, mais fácil, tá? Legal, professor, bacana, mas e da onde que veio essa inspiração, né? Da onde que, por exemplo, o Flávio Augusto teve essa inspiração? Bom, é difícil dizer porque a inspiração é algo muito ímpar, né? É algo muito singular do ser humano. Mas então, como é que eu posso buscar então uma inspiração? Como é que existe alguma forma de conseguir isso? Sim, existem algumas coisas. Você pode, por exemplo, buscar leitura, né, diversificada. Você pode buscar programas de televisão que de repente surge algum insight ali naquela hora. Mas eu trouxe aqui como exemplo, né, essa agenda da ONU aqui 2030, né, essa agenda da ONU 2030. Nessa época aqui, a ONU disse, né, fazer a história bem resumida, mas a ONU, juntamente com seus países membros, ela elencou 17 desafios, né, 17 desafios que o mundo precisava. Tá, eu vou chamar ela. Peraí. Tá chamando ela. Acho que tá indo. Acho que tá chamando. Bom, quando ela chega aí, a gente vai
tocando. Acho que chegou. Então, tem aqui a ONU, ela elencou, né, esses 17 desafios, 17 grandes problemas que o planeta todo tem, e a ideia é que cada população, cada país, de forma independente ou em conjunta, tentasse olhar para cada um desses grandes desafios e buscar as soluções para eles, se não de forma na sua totalidade, mas pelo menos de forma parcial a mitigar os seus impactos. A ideia é que esse objetivo seja atingido até 2030, né? O fato é que tem muitas nações que, de fato, não vão conseguir isso. O Brasil é uma delas, né? Ainda mais já vista com o cenário atual de pandemia, muitas coisas que haviam sido planejadas ou idealizadas estão tendo que ser revistas. Mas o fato é que o objetivo de trazer essa lista aqui para vocês é para tentar mostrar para vocês que existem algumas questões que de repente podem ser vistas como possíveis insights para desenvolver um trabalho, né, para desenvolver o empreendedorismo, inclusive para ajudar no desenvolvimento de um TCC, por exemplo, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, né, erradicar a pobreza, né? Isso é um problema. Como é que será que eu posso erradicar a pobreza? Eu posso tentar motivar as pessoas para que elas passem a formar grupos e que assim elas possam doar alimento, como a gente está vendo bastante exemplos na televisão, no cenário atual, né? Combater a fome, né? Vida saudável, como é que eu faço para ter? Quais são? A gente tem visto alguns detalhes em que as pessoas estão ficando muito doentes por conta de o tipo de alimentação, comida industrializada, enfim, tem cada insight desse aqui, ó, nós poderíamos ficar falando aqui durante muito tempo sobre os problemas, né? Primeiro a gente pode falar os problemas e depois quais são as possíveis soluções que poderiam ser abordadas para resolver de forma total ou de forma parcial esses problemas. Então perceba que tem bastante assunto aqui e de repente isso pode ser um insight, né, de inspiração para estar resolvendo um problema, tá ok? E como eu disse, até de repente uma sugestão aí de problemas que vocês podem abordar para resolver no TCC. Mas isso é uma ideia, entendeu? Mas vamos lá, vamos seguir aí. Se tiver alguma dúvida, pessoal, vocês interrompem aí, tá? Eu não estou ficando de olho no chat, porque eu faço uma coisa, eu faço outra. Então, vocês podem interromper o som aí no fone de ouvido, tá bom? Bom, vamos falar então do conceito de startup. Então, a gente já falou um pouquinho quais são as características, né, que um empreendedor seria interessante que ele se apropriasse dela. A gente falou um pouquinho de alguns exemplos aí de empreendedores, né, como o Flávio, e a gente falou de onde poderia vir essa inspiração. E vamos falar então um pouquinho então do que é uma startup. Bom, startup é basicamente um grupo, né, de pessoas que se reúnem com o objetivo de inovar, né? Inovar dentro do cenário atual onde elas estão inseridas. Então, se eu estou em um bairro, em uma cidade, em um estado, em um país, eu olho um determinado problema ou eu identifico um determinado problema que é de forma coletiva, é meu, e também esse problema é partilhado com os outros, ou seja, afeta demais pessoas, ou apenas um problema que não é meu, mas eu vejo que aquilo afeta um determinado grupo de pessoas e eu tenho uma certa condição ou eu tenho habilidades que podem me ajudar a desenvolver uma ferramenta que resolve esse problema. Então, de forma individual ou em grupo, né, as startups elas buscam inovação dentro de um cenário atual ou futuro, tá? As startups são uma grande aposta, né, do mercado econômico, como a gente viu, né, o governo federal, inclusive, muitos empresários veem que as startups são uma grande oferta de negócios, tá? Inclusive para desenvolvimento econômico.
tá ok? E normalmente as startups são empresas de baixo capital, ou seja, são empresas que estão começando com pouquíssimo dinheiro, tá? Então, até por isso, a facilidade de instituições governamentais e filantropias auxiliarem, né, no sentido de oferecer créditos para isso. Oi, Paulo, eu chamei ela. Peraí. A Arely pediu para chamar. Tá. Não, já... desculpa. A Arely já está aí já, né, Arely? Você está me ouvindo, né? Só dá um sim aí no... Oi, professor. Não, eu mandei aquela hora já. acho que já foi. Não, então beleza. Eu que tô atrasado aqui. Acho que ela já está aí. Beleza. Muito boa. É que deu um Beleza. apito aqui, mas não era você, era o WhatsApp lá da escola, que tem uns professores aqui que estão mandando mensagem. Mas vamos lá. Então, é por isso que facilita, né, as instituições governamentais, o próprio governo federal consegue, de uma forma ou de outra, ajudar nesse processo. E empresários, instituições, porque o capital que ela precisa é muito baixo. Então, muitas vezes nós estamos falando de capital de 10, 20 mil reais, até menos, entendeu? Então, a gente qualifica isso como microcrédito, tá? As pessoas que idealizam, né, os empreendedores, em sua maioria são jovens, mas isso não é uma regra, tá? Isso não é uma regra, tem pessoas com idade já bem diferenciada, empreendendo no mercado de forma muito, muito significativa, ok? A grande parte dessas empresas, uma empresa grande também pode inovar, é um pouco difícil, mas uma grande empresa também pode inovar. Uma outra coisa muito importante na startup é conhecer muito bem o cliente. Então, é aquilo que a gente falou lá no começo. Se eu estou em um determinado ambiente e eu vou desenvolver um produto, um serviço que vai resolver de forma parcial ou na sua totalidade um determinado produto, isso vai ser desenvolvido para um grupo de pessoas que estão tendo esse problema. Então, conhecer muito bem essas pessoas é algo muito importante dentro desse processo, porque se eu não conhecer elas direito, eu não vou conhecer exatamente qual é o problema, tá? Outra coisa aqui que é importante é saber que todo empreendedor ele vai correr riscos financeiros e comerciais, tá? Os financeiros, infelizmente, o fato de contratar serviços e depois ficar com as dívidas, e os comerciais, é muito complicado de você não conseguir honrar os compromissos de entrega de um determinado produto e naquela data, naquele momento que foi combinado, tá? Então, isso são riscos, você tem que estar sempre controlando isso para tomar cuidado que isso não aconteça, tá? O funcionamento de uma startup, basicamente, é criar uma solução inovadora, tá? Então, o funcionamento, quando a gente pensa o porquê de funcionar uma startup, porquê de se criar uma startup, é basicamente desenvolver uma solução para um problema, seja na sua totalidade ou de forma parcial, tá bom? Muito bem. E quais são as características de uma startup, né? A gente pode dizer, então, que a gente pode, de forma simplificada, encontrar essas características nas startups. São empresas, né, ou pessoas que se agrupam em formato de startup para inovar. Então, elas estão ali pelo simples motivo de inovar. Se ela for fazer mais do mesmo, aí já não é mais startup, já é um outro tipo de empreendimento, tá? A escalabilidade, ela é uma outra coisa interessante também, que eu posso modificar o tamanho da minha empresa de acordo com o meu negócio. Então, se eu estou, de repente, numa empresa que fatura X e, de repente, eu preciso aumentar a equipe ou diminuir a equipe, essa escalabilidade para uma startup é muito fácil.
para uma grande empresa, isso já é um pouco mais complicado, né? Eu também tenho que lidar com problemas relacionados à repetição, potencial superior, flexibilidade, e o que eu acho mais complicado aqui é o trabalho em equipe, né? Então, de forma bem simplista, eu trouxe aqui um pouco do que é cada um daqueles itens lá, tá ok? De forma bem simplista, a escalabilidade, né? Crescer e reduzir o tamanho quando for necessário, de acordo com um determinado ambiente e um cenário econômico, tá? A repetição, né? Repetir, reproduzir um determinado modelo de negócio, produtos e serviços sem onerar custos e recursos que eu já tenho, que já são limitados, né? O potencial superior que a gente chama é o fato de algumas startups saírem de quase nada para já terem estruturas ou características de grandes empresas. Isso acontece muito quando o cara ele desenvolve uma startup, mas ele não põe a startup em prática. Ele teve a ideia, ele desenhou todo um negócio, só que ele não quer tocar o negócio, ele vai vender aquilo. Um exemplo disso é o próprio Nubank, né? O Nubank foi uma startup que o cara desenhou tudo e hoje ele trabalha. Esse idealizador ele também é um dos sócios da Nubank, mas ele praticamente não tocou o negócio sozinho. Ele vendeu parte do negócio, entendeu? Então a Nubank ela saiu, vamos dizer assim, do 1 e foi para o 8 em questão de pouco tempo, tá? Então isso pode acontecer também. Depende muito da ideia. Aqui com relação à flexibilidade, né? Ou seja, mudar a rotina, mudar o segmento, mudar o foco, né? É característica de uma startup também. E aqui um outro problema muito grave, mas que também é um diferencial dentro da startup, é a questão de equipe, né? Como são equipes pequenas, a contratação ou o convite para fazer parte de uma startup tem que ser algo muito criterioso, tem que ser pessoas que realmente vão somar, né? Elas estão ali para um algo maior, elas estão ali por conta da empresa, né? Não muitas vezes por conta de um crescimento profissional ou a busca de uma remuneração. Por que eu estou dizendo isso? Quando você entra numa empresa, você tem várias intenções. Uma delas é buscar um nível de salário que você gostaria, né, que você deseja. E aí, quando você atinge aquele nível, e você percebe que aquele nível de salário não vai subir mais, você tem algumas situações que você pondera. Você se acomoda, fica naquilo, ou você busca uma outra empresa. Então, você vai sair. Já uma startup, essa questão de uma pessoa entrar e sair não é muito legal. Então, tem que ser uma pessoa que vamos dizer assim, vá continuar durante um bom tempo nessa empresa, ou mesmo que vá ser sócio, que é o que acontece na maioria dos casos, né? Os componentes são sócios. E aí, ó, existem alguns tipos de startup que a gente vai encontrar no mercado. A gente tem, por exemplo, as lifestyle, né? Que são pessoas, grupos de pessoas que se juntam para formar uma startup, mas porque vão trabalhar com coisas que vão além da remuneração. São coisas que elas enxergam como missão de vida, por assim dizer, tá? Então, aqui eles não estão preocupados com a questão salarial, não estão preocupados, eles estão preocupados com o que eles vão fazer e se o que eles vão fazer é algo que vai fazer a diferença na vida das pessoas, tá? A PME, né, possui objetivos menos ambiciosos, como os pequenos negócios. Então, aqui, basicamente, são pequenas empresas, né, pequenos empreendedores que fazem coisas diferentes, mas que são pequenos, né, não estão com ideia de, em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, ter uma empresa com 50 funcionários, com 100 funcionários, tá? Muitas vezes é uma empresa com 2, 3 funcionários, coisa pequena. Muitas vezes você vai encontrar a PME como empresas familiares, tá? Uma empresinha pequena, que é o casal que toca, aí depois com o tempo chama um sobrinho, ou o filho passa a desempenhar alguma tarefa ali, e aí o tempo passa, o filho assume, e por assim vai, tá?
As escaláveis, né, já nascem com o propósito de se tornar grande, porque é o mesmo princípio aqui do potencial superior, tá ok? É o mesmo princípio do potencial superior, então ela já nasce, o cara já vai desenhar uma startup pensando no problema para o cara faturar aí em 2, 3 anos na casa dos milhões, tá? Ou ser vendido por um preço equivalente. Os escaláveis, e esse aqui são muito parecidos, né? São as startups à venda. As startups à venda é o cara idealizou, ele desenhou todo o negócio, mas ele não quer nem saber de colocar e desenvolver esse projeto. Ele vai vender para alguém. Ele vai vender isso aqui para um investidor, tá? Ele vai oferecer isso aqui para quem quiser comprar. É muito parecido com a escalável. A diferença é que o escalável, o idealizador vai botar a mão na massa e vai tocar o negócio. Vai querer desenvolver esse negócio que ele está criando. As startups à venda, não. Eu tenho a ideia, eu criei a ideia, eu desenhei tudo, só que eu não quero fazer, eu quero vender essa ideia. E aí vai lá uma pessoa, um investidor, que enxergou que aquilo é um diferencial, aquilo vai ter uma importância no mercado, ele vai lá e oferece X dinheiro e o seu idealizador verifica se ele quer ou não vender por aquele valor. As startups sociais têm um certo parentesco com as lifestyle, mas, diferente da lifestyle, aqui eles querem fazer a diferença na sociedade. Então, instituições basicamente não filantrópicas, tá ok? E tem as corporativas, que são empresas tradicionais que se apropriam do modelo de startup. Então, aqui é quase muito parecido com as escaláveis e as startups à venda. Então, aqui é uma grande empresa que vai lá e compra uma startup para inserir dentro da sua organização. E o que ela está comprando? Muitas vezes ela está comprando regra de negócio, ela está comprando um produto que ela vai inserir na sua linha de produção, tá? Basicamente isso. Com relação à startup no Brasil, a gente já tem todos esses tipos já presentes no território nacional, sabendo que a economia do Brasil nos últimos anos tem evoluído nesse sentido. Como é que a gente sabe que evoluiu? É só olhar há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quantas agências forneciam investimento para startup e ver quantas oferecem hoje, né? Por aí você já tem ideia do crescimento, tanto que esse número dobrou, né? Esse número dobrou. Né? Uma outra coisa importante com relação à startup é que não confie só na sua ideia, né? Você pode ter uma boa ideia, mas se você não conseguir colocar essa ideia no papel, se você não tornar essa ideia plausível ou visível para as pessoas não vão conseguir enxergar o que você está querendo, tá? Essas ideias são essenciais para o negócio, mas elas não vão por si só fazerem milagre, tá? E nem tudo pode depender apenas das ideias. Você tem que ter em mente que o planejamento é algo muito importante nesse processo. A organização, a busca de recursos, né? Tem gente que acha que agora eu vou ser empresário, eu vou trabalhar quase nada. Pelo contrário, vai trabalhar muito mais. Muitas vezes, muitos empresários dão depoimento que trabalham 10, 12 horas por dia, diferente do registrado do CLT, que trabalha lá 8 horas, tem direito a férias, tem direito a 13º. O empresário, não. O empreendedor, ele só vai ter 13º se ele vender bastante para pagar as dívidas e os funcionários dele. E muitas vezes ele vai ter que sacrificar as férias, porque ele não tem férias, né? Ele vai ter que se organizar, criar todo um cenário para que isso possa ocorrer. Né, de novo aqui, né, bastante trabalho, certo? Vai ter que trabalhar, muitas vezes vai ter que trabalhar nos finais de semana, certo? Você tem que escolher muito bem a equipe que vai trabalhar com você. Então, se você for chamar alguém para trabalhar com você, ou for sócio no seu empreendimento, na sua iniciativa, quem são essas pessoas, né? Será que eles são as pessoas mais indicadas dentro desse contexto que você está trabalhando? Qual é o nível de comprometimento
possíveis colegas de trabalho de empreendedorismo, tá? Vou deixar aqui também alguns relatos, né, alguns exemplos de algumas startups que a gente tem e pode observar como sucesso, né? Então tem a antiga 99 Táxi, que agora é só chamada de apenas 99, né? E que ela começou basicamente como um aplicativo de serviço de táxi, tá? E evoluiu hoje para um modelo muito parecido com o que é o Uber, né? Se não for igual, né? Mas basicamente você hoje chama um táxi, por assim dizer, pelo um aplicativo, tá? Foi uma das primeiras startups brasileiras a ganhar um título, né? Dessa modalidade unicórnio em 2018. Ela tem um diferencial que ela coloca tarifas competitivas e ela dá uma maior lucratividade para o seu colaborador, o seu motorista. A gente tem aqui a Nubank, que eu falei um pouquinho antes, né? A Nubank aqui, que ela desburocratizou os serviços bancários, né? A gente já falou, acho que na última aula, sobre o que era burocracia. A burocracia ela é importante dentro de um cenário, porque ela vai obrigar a ser criadas regras e procedimentos, mas o fato é que quando eu começo a criar muitas regras, muitos procedimentos, isso acaba sendo burocratizado. E aí o Nubank, assim como muitos outros bancos digitais, desoneraram da sua carteira, né, de atividades de procedimento algumas regras e procedimentos, o que tornou ele mais leve, menos burocrático. Também é uma empresa que ganhou o prêmio Unicórnio, né, como empreendedor. Uma outra startup interessante e que é bastante antiga é a PagSeguro. Eu me lembro bem que a PagSeguro surgiu lá atrás no Mercado Livre, quando comprar coisas no Mercado Livre era um negócio ainda muito obscuro, né? Para quem não se lembra, não sei se é da época de vocês, mas o Mercado Livre ele já está há muito tempo no Brasil. Só que lá atrás, quando você queria comprar coisas no Mercado Livre, olha que loucura, olha o nível de vulnerabilidade, ou pelo menos como é que eu posso dizer, de garantia, né, que a gente tinha. Então, se eu quisesse comprar alguma coisa no Mercado Livre, gostei, vou comprar. Aí o cara mandava o número da conta bancária dele para mim, eu depositava o dinheiro na conta bancária dele, aí eu escaneava o comprovante e mandava para ele dizendo, paguei. Evidentemente, no dia seguinte ou 2 dias depois, ele ia confrontar aquele porque eu posso pegar um papel e falsificar um comprovante. Aí ele ia identificar, né? Aquele comprovante que eu mandei, ele ia buscar depois lá na conta, 2 dias depois, se foi identificado. Aí ele mandava o produto para mim. Mas olha o grau de confiabilidade, qual a chance? E existiam vários relatos, né? Que o vendedor não entregou o produto e levou o dinheiro embora do camarada, do comprador. E aí, com base nesse problema, foi que surgiu o PagSeguro. O PagSeguro era uma forma, o fornecedor tinha que ser vinculado ao PagSeguro, você então agora pagava o boleto que o PagSeguro gerava, o PagSeguro não dava, informava para o fornecedor, o Flávio já pagou a compra dele. E o PagSeguro não dava o dinheiro para o fornecedor enquanto eu, Flávio, não dissesse, olha, o produto chegou, o produto está bonitinho, está tudo legal. Só a partir desse momento que o cara recebia o dinheiro. Hoje não, né? Hoje a forma de pagamento é muito mais segura no Mercado Livre, por exemplo. Tanto que o PagSeguro hoje virou um banco digital. Ele tem a própria maquininha dele, você pode abrir uma conta corrente, uma conta poupança. É muito prático, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês aí hoje na aula de empreendedorismo, tá? Então, anteriormente a gente falou um pouco de administração, a gente falou um pouco lá da empresa e a gente terminando agora aqui com a aula de empreendedorismo sobre esses assuntos aí, tá? Ficou alguma dúvida aí
não vou deixar nenhuma tarefa para vocês, não nem em administração e nem em empreendedorismo. Ficou alguma coisa aí que passou batido, que ficou, não entendi muito bem, professor, dá para explanar novamente? Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Tá. Então tá bom. Então tá bom. Deixa eu ver aqui, professor. Tá. Desculpa, vi agora sua mensagem, Guilherme. Vamos lá. Professor, tem uma pergunta. Essa matéria do empreendedorismo poderia ser um tema? Sim, eu acho que vocês podem utilizar. Agora, depende muito do que você quer fazer de tema do seu TCC, tá? Mas sim, dá para fazer um tema de TCC com base em alguma coisa que a gente fala. Aí depende do que você está pensando. Se você quiser colocar aqui, a gente já pode tentar dar uma explanada, né? Mas dá sim, viu, Guilherme? Não tem problema não. Dá para, de repente, se quiser depois conversar sobre isso em reservado também, a gente pode, de repente, ajudar em alguma coisa nesse sentido. Tá? Tá. Ainda tô indo. Beleza. Veja aí qualquer coisa, depois você manda aí, a gente fala se é legal, se não é. Tá bom então, Guilherme. Pessoal, então se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula aqui, tá bom? Feito? Qualquer dúvida, então, vocês podem mandar lá via pergunta aqui também no Teams ou via e-mail, tá bom? Então, tchau para vocês, tenham um ótimo resto de dia para vocês. A gente se vê então na próxima quarta, tá? Tchau, tchau, até mais.